Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 27 da Redação Nota 1000. Vamos lá? Chegamos longe, né? Nem acredito que conversamos durante tanto tempo. Deixa antes de fazer o resumo que eu trouxe aqui para vocês, resumo de alguns assuntos, né? Deixa eu lembrar a vocês que no vídeo anterior eu falei sobre o sorteio de 2 livros, né? Esse aqui, Preenchendo o Vazio do Ninho, e esse aqui, A Escola do Futuro, a escola que temos e a escola que queremos. Só que eu observei uma coisa, né? Se você não se inscrever no canal, você não consegue comentar. Não dá para comentar. E aí, como que você vai participar do sorteio? Eu quero fazer o sorteio no dia 1º de agosto, né? Meu esposo falou que era para fazer ao vivo, mas eu não consigo, eu vou ter que gravar e depois mas vai ser um sorteio autêntico, tá bom? Então aproveita e se inscreve no canal para poder escolher um número para você, tá? Você não vai se arrepender de ler esse livro aqui, ó. Principalmente esse aqui, tá? Então vamos lá. Resumindo aqui alguns assuntos, tá? Para a gente poder fazer aquela redação nota 1000. Eu queria te falar sobre colocar o coração no papel. O que significa colocar o coração no papel? Significa que você vai se emocionar com o que você está escrevendo. Você vai colocar para fora tudo que você pensa a respeito daquele assunto ali, mas sem querer impressionar ninguém, impressionar a você mesmo, sabe? Desabafar, como se fosse um desabafo. Vai ser uma oportunidade que você vai ter de colocar a sua opinião a respeito de um assunto importante para toda a sociedade brasileira, tá? E aqui, ler o que dá prazer, né? Esse aqui de ler o que dá prazer é para você criar o hábito de ler, sabe? Porque se você não tem muito costume de ler e começar, você que não gosta de matemática, nem de física, nem de nada, se você for começar a criar o hábito de ler, lendo livros sobre coisas que você não gosta, você não vai aprender nada. Não vai ficar aqui, ó, gravado, sabe? Vai entrar pelos olhos e sair, sabe lá por onde. Porque quando a gente sente prazer na leitura, aquilo ali fica para sempre no nosso coração. A gente não esquece, sabe? Então, para você criar o hábito de ler, a melhor coisa é você começar por coisas que te agradam, tá? Se você gosta de poesia, leia poesia. Se você gosta de música, vá ler letras de música. Uma coisa que me ajudou muito a gostar de ler, sabe, há um tempo atrás, foi pegar músicas estrangeiras e procurar a tradução delas e saber o que ela estava falando ali. Isso me ajudou muito a criar hábito de leitura, porque eu gosto muito de música, né? Então, juntava o útil ao agradável, entendeu? Porque muitas vezes, na década de 70 mesmo, né, quando a música estrangeira entrou com força aqui no Brasil, a gente dançava nos bailes, assim, música em inglês, e eu não sabia nem o que estava dizendo ali, sabe? Eu achava que era música de amor e não era nada, era no outro assunto que não tinha nada a ver, sabe? Então, saber a tradução das músicas estrangeiras também é um hábito legal, né? Vícios de linguagem. Sabe, eu falei sobre vários vícios de linguagem, né? Cacófato, pleonasmo, vários. Eu trouxe aqui uns 3 aqui, 2, para você pensar, refletir sobre a escrita da redação. Palavras difíceis, pouco usadas, chama-se preciosismo, sabe? É quando a pessoa quer impressionar demais, acaba desagradando, porque ela coloca palavras tão difíceis, tão pouco usadas, que a pessoa... Porque nem todo mundo sabe tudo, gente, né? Às vezes tem coisas que aluno me pergunta, né? E eu falo, olha, esse assunto aí eu não sei, eu vou pesquisar, eu trago a resposta para você depois. Até aconteceu uma coisa bem engraçada, né? Quando eu comecei a dar aula em pré-vestibular comunitário, aí
me chamaram para dar aula de geografia, porque estava precisando de pessoa de geografia. Eu já contei essa história, mas gosto dela. E eu não sabia nada de geografia, eu sabia o basiquinho que eu tinha aprendido lá, né? Aí eu falei, eu queria dar aula de português, de redação e tal. Não, mas a gente está precisando de geografia, redação já tem. Aí eu fui, né? Assim mesmo. Queria tanto dar aula, né, no pré-vestibular que eu fui. Gente, tinha os alunos, né? Uns alunos que já tinham tentado vestibular várias vezes, estavam batendo um papo ali no final ali da sala, né? Na hora do intervalo. E eu escutei um deles falando não sei o que, não sei o que lá, porque os lençóis freáticos. E eu falei, meu Deus, o que será que significam lençóis freáticos? Eu não faço a menor ideia. Aí eu corri no dicionário, porque eu morri de medo. Eles não me perguntaram aquele dia ali não, tá? Mas aí na aula seguinte, se alguém me perguntasse, eu já sabia, porque eu corri no dicionário para ver o que significavam lençóis freáticos, né? Que são as águas subterrâneas, né? Enfim, só para te lembrar que nem todo mundo sabe tudo. Então, a pessoa que vai corrigir a tua redação, ela precisa de uma linguagem mais simplificada, né? Não com palavras vulgares, nem linguagem coloquial, tem que ser linguagem formal. Mas ela precisa de uma linguagem de palavras mais usadas, para ela não se perder ali, não ter que procurar o significado, perder tempo, ficar com raiva. Aqui, aí eu li aqui, um exemplo, né, que eu achei na internet. Ela leu a epístola de sua genitora. Ela leu a carta de sua mãe. Já pensou? Se eu fosse corrigir essa redação, eu já ia ter que procurar alguma coisa ali no dicionário, porque a pessoa costuma usar palavras difíceis para impressionar, mas acaba que às vezes tem um efeito contrário, tá? Se liga nisso. Fui ao shopping... Não, isso aqui já é um outro exemplo de estrangeirismo. Estrangeirismo. Gente, as palavras estrangeiras, elas vão entrando no nosso cotidiano, né? As pessoas trazem de fora, quem vai muito para a Europa, quem vai muito para os Estados Unidos, aí chega querendo gastar a língua estrangeira, né? Ou pessoas que estudam muito a língua estrangeira, porque o inglês é uma língua necessária bastante para arranjar bons empregos, né? Enfim. Só que, se você for colocar isso na sua redação, por favor, não esqueça de colocar entre aspas, tá? Porque não é proibido usar, mas o exagero disso acaba criando assim, um desconforto em quem vai corrigir, sabe? Coloque entre aspas, para as pessoas saberem que você sabe o que está fazendo, né? Ao shopping. O shopping já é uma coisa tão incorporada na nossa linguagem que não tem como a gente falar, eu fui ao centro comercial. Não, todo mundo fala que fui ao shopping, tá? Mas isso é falando. Escrevendo uma redação para o vestibular, para o Enem, para o Enseja, é outra coisa. Você tem que saber que é uma palavra estrangeira e a redação é em língua portuguesa. O que foge disso, né? A norma culta da língua portuguesa, você precisa colocar entre aspas, tá? Só para você saber que as pessoas que vão corrigir, elas têm essas regras aí de conduta para seguir, tá? Fui ao shopping e comi um hot dog. Eu falo cachorro-quente. Eu não falo hot dog, né? E além do mais, hot dog também é uma palavra estrangeira. Então, se você precisar, né? Eu não sei, pode ser uma redação sobre a comercialização de produtos, não sei o que lá no Brasil, enfim. Se for preciso, coloque entre aspas, tá bom? O hot dog aqui, ó, se você não quiser colocar cachorro-quente, tá? O respeito ao número de linhas, né? Essa é uma regra básica das redações, né? O respeito ao número mínimo e ao número máximo de linhas. Você não vai conseguir explicar um assunto, né? Porque você pode escrever 5, 10, 15, mas o ideal é você escrever metade
E se pedir 30 linhas, você não pode escrever 31. Você não pode passar do seu limite, tá bom? Eu acho muito difícil alguém conseguir explicar, né, escrever uma redação bem escrita, nota 1000, em 5 linhas. Eu acho praticamente impossível, sabe? Mas, de repente, pode ser que alguém consiga, né? Aí, o que acontece? Porque você precisa escrever, no mínimo, eu acredito, uns 5 parágrafos, gente. Sabe? Uns 4, 5 parágrafos, né? E cada parágrafo geralmente tem 5, 7 linhas. Então, se você for pensar bem, não dá para fazer uma boa... Dá para fazer uma redação, mas não dá para fazer uma boa redação em 5, 6 linhas. É muito difícil. Eu não sei se alguém consegue, não, tá? Eu não consigo. Eu gosto de escrever muito. Não fugir do tema. Não fugir do tema é muito importante. Se você fugir do tema, tá? Tangenciar o tema, eu acredito que seja até eliminado. Eu ainda não... Eu tenho que conferir essa regra, mas se fugir do tema é eliminado, tá? Ou perde ponto, alguma coisa assim. Se for só perder ponto, é uma quantidade grande de ponto que você não consegue passar. Não consegue passar a redação, tá? Então, capricha no estudo, sabe? Reveja algumas aulas, tá? Crie o hábito de ler. Quando você conseguir criar o hábito de leitura, você vai gostar, vai viciar, não vai parar nunca mais, não vai querer parar, sabe? Eu li a Bíblia várias vezes, toda, né? Lógico que demorei muito tempo lendo, né? Demorei muito tempo. E de vez em quando eu gosto de voltar em algumas coisas. Mas, quando eu comecei, eu achava muito complicado, né? Porque quando eu comecei, eu achava que tinha que ter aquela obrigação de ler, né? E a gente não tem que fazer nada obrigado, a gente tem que fazer por amor e por prazer, né? Por desejo de conquistar algo. Então, como eu desejava conquistar algo, lendo a Bíblia, eu comecei a ler, mas eu achava uma linguagem dificílima, complicadíssima, terrível. Então, eu encontrei o livro de Esther, que era a história de uma... é a história de uma rainha, de uma judia que acaba virando rainha, enfim. Uma história belíssima de amor, sabe? Uma história encantadora, um romance. Aí eu comecei a ler aquilo ali, achei bonito, comecei a gostar da leitura, aí fui lendo. Quando eu fui ver, eu já tinha lido quase metade da Bíblia. A linguagem já não parecia tão complicada. É disso que eu estou falando, tá? Procure ler coisas que te dão prazer, que você vai fazer uma redação nota 1000. Você vai ver.